programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento... Olá pessoal, começando agora o programa Com Toda a Vida pela Frente, direcionado para todos os idosos. Estou hoje aqui na Ubra e vou conversar com fisioterapeutas de várias especialidades para levar até vocês qual é o serviço que esses profissionais da área da saúde tão importante na parte de reabilitação e no atendimento domiciliar para o idoso contribuem para a sociedade e para a reabilitação também e funcionalidade dos idosos. Vamos falar agora um pouquinho com ela que eu convidei para a gente falar sobre gerontologia, sobre fisioterapia e reabilitação, com a coordenadora do curso da fisioterapia aqui da Ubra, Daíse Maldaner. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite, por ter aberto o teu laboratório para nos receber. E eu gostei muito, dessa ideia que até outras pessoas sugeriram de falar com uma equipe que seja multidisciplinar, e isso envolve a fisioterapia, na questão da parte de reabilitação e também o que a Ubra oferece para a comunidade e para os seus alunos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, tu tem uma estrutura bacana, é aqui que ocorre os estágios dos teus alunos, em que semestre que eles começam? Isso, aqui a gente está então em um dos laboratórios da universidade, o laboratório onde nós desenvolvemos as atividades de cinesioterapia. Fala para lá, pessoal, o que é cinesioterapia? Cinesioterapia é o uso do movimento como terapia, para a reabilitação dos pacientes em diferentes âmbitos, que nós atendemos crianças, idosos, pacientes de diferentes disfunções. E a partir de que semestre eles iniciam as aulas práticas, eles têm aulas práticas já desde o primeiro semestre, entre eles. A cinesioterapia, por exemplo, é do terceiro semestre. E eles começam a atender pacientes a partir do sexto, que é a disciplina de saúde coletiva, onde eles atendem na comunidade, nos domicílios, os pacientes que nós recebemos. Isso eu ia te perguntar. Então, vocês têm esse atendimento todo na comunidade aqui em volta e tem também o elo com o agente comunitário de saúde dentro da unidade básica, que até diz assim, tem tal paciente, está internado, está acamado, e vocês fazem esse atendimento domiciliar. Domiciliar, exato. Mas daí a partir do sexto semestre, onde o aluno já está mais preparado para esse atendimento. Isso. Embora ele vá sempre com professor supervisor ou com preceptoras, fisioterapeutas lá nos estágios. E daí, assim, esse aluno, vamos pegar o idoso, que é o nosso foco aqui. Esse idoso que chega aqui, ele vem, qual é a demanda, qual é o problema que ele chega apresentando? Aqui, nos atendimentos ambulatoriais que nós desenvolvemos aqui dentro da universidade, são diferentes queixas, Geralmente podem ser traumato-ortopédicas, como osteoartroses, Podem ser neurológicas ou podem ser cardiorrespiratórias. Então é bem amplo o processo, tanto de reabilitação, como de também estimulação do exercício, do movimento, como tu falaste há pouco. Tu assumiu a coordenação, tu me falou, em meio da pandemia, e vocês continuam ofertando serviço, ou seja, não parou os atendimentos? Não, só no início, primeiro semestre da pandemia, assim, onde realmente foram impedidas qualquer atividades práticas presenciais.
Mas no momento que a fisioterapia foi autorizada a retornar, principalmente com os estágios, para formar novos profissionais que estavam, inclusive, sendo necessários, né, no mercado de trabalho. Então, voltamos às aulas práticas, segundo semestre de 2020. E muitas delas foram aqui dentro da universidade, por ser um local um pouco mais fácil controle em função da pandemia, né? E agora, início de 2021, nós já conseguimos retornar aos atendimentos na comunidade, nos outros locais que nós temos convênio de estágio também. E mesmo indo na comunidade, vocês foram bem aceitos com essa questão de muitos têm muito medo, né, de abrir as portas para qualquer pessoa que não seja da família. Vocês tiveram boa recepção? Tivemos, inclusive, o que nós percebemos é que os pacientes estavam precisando muito, estavam realmente, nos agradeciam por estarmos voltando, né? Porque foi um longo período sem esse atendimento. E desses pacientes, muitos tiveram essa experiência com o Covid? Vocês tiveram muita perda de pacientes devido ao Covid? Tivemos, com certeza, né? Mas a nossa demanda, como na comunidade, ela é muito ampla, né? Nós temos muitos casos pós-Covid atendendo agora, né, atualmente, mas também aqueles acamados, né, devido a outras situações, outras patologias. Eu queria te perguntar assim, a comunidade que vem para acessar o serviço de vocês, como que faz? Até para o pessoal que está em casa ouvindo, ou pelo Facebook, ou outras redes, como é que faz para acessar o serviço de vocês aqui? Como é que funciona? Nós temos então uma clínica escola, né, que atende a comunidade, que é mediante agendamento, né? Então, o paciente pode ligar para cá, ele tendo o encaminhamento ou não, né? Nós podemos realizar a avaliação no momento da chegada e verificamos se temos condições e se esse paciente é realmente indicado para o nosso atendimento. Daí vai se ver a necessidade desse paciente para, né, para 1 a 2 sessões semanais, né? Eles são atendidos por alunos que estão, então, nas disciplinas práticas, mediante supervisão de professor ou preceptor, né? E quando nós atendemos na comunidade, nos locais de estágio que nós temos convênio com a prefeitura, né? Então, as UBSs, o pronto atendimento, né? O patronato, nós ofertamos esses atendimentos gratuitos. E qual é a procura? É alta? As pessoas vêm da região ou vêm do centro? Como é que se organiza isso? Nós temos pessoas de outras cidades aqui das redondezas que vêm, que acessam o nosso serviço, mas principalmente os bairros próximos, né? São a nossa maior demanda. E a demanda é alta, temos listas, né, de espera geralmente, porque conseguimos liberar o número de vagas conforme o número de alunos atendendo em cada semestre, né, em cada disciplina que esteja acontecendo. A fisioterapia já formou alunos ou Sim, algumas turmas? Estamos terminando agora, formando a 23ª turma do curso. Então é um curso já longo, com bastante experiência dentro de laboratórios. Esse laboratório já foi testado e retestado para atendimento, tanto do aluno como das pessoas, né? Bom, voltado para a área do idoso, eu gostaria de saber assim, qual é o nível de satisfação, qual é o tempo que se leva, tem um tempo determinado para ele ficar ou é indeterminado? A referência de alguma unidade básica ou hospital que vocês usam, né, quando tem que referendar, como é que funciona tudo isso? Tá, tua pergunta foi para saber se o idoso fica por muito tempo conosco? Qual é o tempo que ele usa o serviço ou se vocês já têm um tempo limitado para poder fazer o rodízio, né, já que a demanda é grande? Sim, não, nós costumamos atender até o momento em que ele possa ter alta, né, ser considerado apto a realizar as atividades que ele está necessitando. Às vezes acontecem desistências, né, então aí o fluxo então é mais relacionado a isso. Encaminhamos para as unidades de saúde próximas, ou próximas do domicílio do paciente, ou próximas aqui da nossa universidade, quando necessário. E assim como eles nos encaminham, nós às vezes também devolvemos. É uma via dupla. Isso. E vocês conseguem fazer essa referência de quem foi e eles trazem de novo o que foi passado, qual foi o diagnóstico ou o tratamento que
tem que fazer esse idoso e vocês conseguem ter esse retorno? Ou se perde no fim e acaba se perdendo o Da paciente? unidade de saúde? É, esse paciente que foi encaminhado. A gente consegue ter acesso, né, a essas informações e fazer essa devolutiva também, se for necessário. É possível. Então, me fala rapidinho, qual é a maior procura, qual é a maior queixa? A maior queixa hoje é a parte cardiorrespiratória pós-Covid. Do idoso. Do idoso, inclusive do idoso. Tá. Te agradeço, eu vou continuar conversando aqui com as professoras que estão aqui já comigo, da UBRA, no curso de fisioterapia. Daíse, te agradeço imensamente por essa nossa conversa e esclarecer muita coisa, né, que está acontecendo aqui na UBRA e às vezes a gente não sabe, e é um serviço imenso que vocês prestam para a comunidade. E agora vamos falar com a professora Luana, que vai falar mais especificamente na parte de gerontologia. Voltamos agora com a professora Luana, que está aqui, ela que é especialista em traumato-ortopedia, e essa especialidade, pelo que eu entendo, ela envolve todas as idades. Olá, Carla, prazer estar aqui. Sim, a fisioterapia traumato-ortopédica atende desde crianças, adultos até idosos, né? E aí que eu quero chegar, na parte dos idosos, que é o nosso público-alvo. Qual é a faixa etária dentro dos idosos, né, dos 60 mais, que mais procuram o serviço, e qual é o diagnóstico que mais tu enxerga nesses pacientes? Sim, aqui no nosso serviço de fisioterapia, né, a gente tem uma alta demanda a partir dos 60 anos de idade. O que é uma idade relativamente, na atualidade, jovem, né, para ter uma alta incidência de queixas musculoesqueléticas que limitam a vida das pessoas no dia a dia, né? E dentro das queixas mais comuns a gente tem as artroses, né? Que são o desgaste das articulações, que é um processo natural do envelhecimento humano, é inerente ao processo do envelhecimento humano, mas em algumas pessoas se manifesta de uma forma mais expressiva, né? Causando mais dor, mais limitação dos movimentos articulares, maior perda de força muscular e maior limitação nas atividades de vida diária, né? E comprometimento da qualidade de vida.
E na fisioterapia, então, a gente trabalha a partir dessa perspectiva do movimento humano, né? E nós buscamos, através dos nossos tratamentos, melhorar a qualidade dos movimentos, né? E melhorar a qualidade de vida para que esse idoso tenha uma vida o melhor possível, funcionalmente, né? Porque isso dá qualidade de vida, né? Autonomia, independência, o que a gente quer muito para o idoso hoje e se trabalha muito nessa questão da independência e autonomia. Me fala uma coisa, dentro dessa perspectiva do idoso, né, e bem como tu falaste, hoje 60 anos não é mais 60, né, a gente vê que tudo mudou e eu penso, não sei se tu está de acordo, que esse número cronológico de idoso vai mudar em breve, mas vamos esperar o que vem da OMS. Me diga uma coisa, como é o tratamento, o contato do aluno em relação ao idoso? Tem mais receio, eles aceitam bem, porque é a camada populacional que mais cresce hoje em dia, né? E aí tem que haver uma adequação, tanto no conhecimento mais específico, anatomo-fisiológico do idoso, que é diferenciado tanto para sintomas como para a questão de queixas, e aí como que é a demanda e a adesão do aluno para focar na área da geronto? Sim, interessante isso que tu pontuaste primeiro, porque em alguns países se considera idoso a partir dos 65 anos, né? No Brasil a partir dos 60. Mas enfim, a pirâmide populacional ela está invertendo, né? Então, daqui a alguns anos a quantidade de pessoas idosas no mundo vai se sobrepor à quantidade de jovens e crianças. Então, nós temos que estar preparados para isso e preparados para atender, né, tudo que o avançar da idade traz, né, como consequência. O perfil dos nossos alunos, né, e que nós procuramos trabalhar durante toda a graduação, é um perfil de atendimento humanizado aos idosos, né, de entendimento não só do aspecto físico, né, mas dos aspectos emocionais que os idosos estão passando em momentos específicos da vida, né? E a gente vê uma preocupação dos alunos, né, em melhorar, assim, a funcionalidade de cada idoso dentro do seu contexto, né, dentro do seu contexto. As pessoas têm desejos diferentes, né, então tem idosos que têm desejo de ir caminhar na rua, né, tem idosos que têm o desejo de voltar a jogar tênis, tem idosos que querem ir para musculação, né, e a gente sempre tem que trabalhar para permitir isso, permitir que a pessoa faça o que ela goste, que ela consiga pegar o neto no colo, né? Que ela vá passear no shopping, enfim, no parque sem dor, né? Porque ainda existe, Carla, muito o mito, né? De que tenho artrose, ou tenho hernia de disco, ou tenho dor, não posso me mover porque a dor vai piorar, né? E isso é um mito, isso não é verdade. Isso alimenta um repouso desnecessário muitas vezes. Não tenho dor, vou ficar quieta. E aí o que acontece? O nosso corpo enfraquece, a nossa funcionalidade piora e as nossas atividades devidas pioram também, né? A qualidade dos nossos movimentos piora. Então a gente trabalha o movimento humano na sua essência, né? E ajudando o idoso para que ele mantenha, né, as suas atividades, especialmente aquilo que ele deseja fazer, né? Eu acho que essa é a essência da nossa profissão. E Luana, assim, particularmente eu vejo, né, na minha caminhada como profissional da área da saúde também, que o fisioterapeuta ele tem um conhecimento muito amplo e muito peculiar anatômico, né? Porque vocês pegam desde a neuro
até a parte da funcionalidade, do caminhar, da marcha, né? Então, eu acho que vocês são um dos profissionais que mais se destacam, porque vocês pegam o todo. É diferente assim, o enfermeiro ele tem algumas características que pega mais, o médico também, dependendo da área, é focado. Vocês não, é muito amplo. Outro profissional que eu penso que seja a mesma coisa é o educador físico. Então, esse olhar que tu falaste, assim, amplo e humanizado, também é um diferencial. E aí, eu queria saber de ti, o que tu falaria para o pessoal que está em casa para manter essa funcionalidade, essa autonomia e essa independência por mais tempo, porque isso, para mim e para quem já tem uma certa idade, é qualidade de vida. Tem duas situações que impactam muito, né, o nosso corpo com o decorrer da idade. O primeiro é a perda de massa muscular, né, e o segundo são os processos degenerativos articulares. Nesse sentido, é muito importante o controle do peso, né, o controle do peso corporal através de uma alimentação saudável, com a ajuda de profissionais especializados. E a manutenção de uma rotina de exercícios físicos, né? Então, se você gosta de musculação, se você gosta de pilates, se você gosta de caminhar, de fazer tai chi chuan, seja o que você gosta de fazer, né? Porque o que é importante é a constância do exercício e o movimento. E, sobretudo, para quem tem alguma queixa, passar pela avaliação de um profissional especializado, né? Porque talvez, num primeiro momento, seja necessário começar, como nós começamos na fisioterapia, de uma forma gradativa, a exposição aos exercícios e aos movimentos, né? De forma respeitosa ao corpo e a retomada dos movimentos. Eu queria agora rapidamente que tu me respondesse, porque o nosso tempo está acabando, como que é a avaliação do idoso que tu me falaste lá no início, que vocês fizeram um instrumento de avaliação específico para o idoso. Rapidinho, como é que funciona isso? Aqui na UBRA, então, os estagiários e nós, né, realizamos uma avaliação da força muscular, da amplitude do movimento articular, testes específicos, testes funcionais específicos para cada caso também, testes de agilidade, né, e avaliação da marcha. E a partir daí se trabalha enfatizando o que cada idoso precisa mais especificamente. Ai, que legal! Te agradeço, Luana, e eu vou ter que chamar os comerciais e na volta eu falo com a professora Janice. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento
Voltando com toda a vida pela frente, é um programa direcionado para o idoso, para as pessoas idosas. Estou aqui na Ubra agora, vou falar com a professora Janice, que é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Inclusive, ela montou um kit aqui para nós, vamos fazer algumas demonstrações que eu acho pertinente para o pessoal de casa entender a importância, né, da questão respiratória, pulmonar, ainda mais agora nesse momento. Obrigada por ter aceito o convite e eu quero saber de ti, os atendimentos vocês fazem? É no domicílio também? Também, obrigada Carla pelo convite. Bem importante esse assunto, a minha colega já tinha explanado antes, né, sobre exatamente a nossa pirâmide está mudando cada vez mais e a população idosa é uma população que precisa muito de todo esse cuidado amplo. Então, o que a gente tenta fazer em todos os... A gente tenta ver o nosso cliente, o nosso público de uma forma globalizada, de uma forma ampla e humanizada. E há uma grande maioria desse nosso público são pacientes idosos, né, a partir de 60 anos aqui no Brasil. Então, o que a gente faz com eles? A gente faz atendimentos domiciliares através das disciplinas práticas no domicílio, gratuitos, daí são parte de disciplinas associadas às UBSs da Prefeitura, e também atendimento ambulatoriais aqui na Ubra, né, focando uma avaliação inicial, mas que dentro dessa avaliação inicial aparecem os problemas respiratórios, exatamente porque somos uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que tem climas variados. A gente sabe que os problemas respiratórios têm muito a ver com a sazonalidade e principalmente agora pós-pandemia nós tivemos uma procura grande e queremos manter esse atendimento, né? Graças a Deus a pandemia está, né, nos deixando lento e progressivamente, mas queremos manter esse atendimento também a parte respiratória, porque a gente sabe que o indivíduo, com o passar dos anos, como um todo, ele vai envelhecendo, né, os tecidos, as células, né, e o sistema respiratório também, né? Então, e o sistema respiratório é fundamental para a qualidade de vida desse idoso, para ele poder se movimentar, para ele poder visitar seu familiar com mais tranquilidade, para ele poder ir numa academia se for a vontade dele. O sistema respiratório é muito importante. E aí, assim, pessoal que está em casa, a gente, só para pontuar, falamos com a Luana sobre a funcionalidade, a marcha, a importância dessa qualidade de vida para o idoso, né, em estabelecer, em restabelecer, e agora essa questão do atendimento domiciliar tem muito a ver com aquele indivíduo que está acamado, né? Em função da própria pandemia e em função de outros diagnósticos. Muitos não têm acesso, Carla, eles não têm acesso, não que não esteja, até tem disponibilidade nas UBSs, nos lugares, mas muitas vezes a família não tem condições de levar, né? E aí, Janice... E aí entra o atendimento domiciliar. E aí, Janice, eu queria ver contigo que é muito importante essa questão. Esse idoso que está acamado, às vezes, em um curto espaço de tempo, 2, 3 dias, ele complica muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Quais são as principais complicações? Pneumonia. Eu comento muito com os meus alunos, assim, a Luana já tinha falado sobre o movimento. O idoso que para adoece, seja qual for o tipo de parada, se for realmente ele querendo se proteger e não se movimentar mais, achando que está repousando, ou então o idoso que é obrigado a parar por alguma patologia, né? O idoso que fratura um fêmur, né? Aí entra os riscos de queda também, que é bem importante, que a gente avalia no domicílio para tentar organizar às vezes a família nesse sentido. O idoso que fratura osso, né? Ossos grandes, que fica limitado, é o idoso que vai para a cama, é o idoso que faz pneumonia, é o idoso que vai a óbito, né, de uma forma de maior incidência do que o idoso que não tem esse tipo de... E é um
um passaporte assim bem cruel, porque afeta falta de ar, débito cardíaco. O que acontece? O idoso por si só ele já tem uma redução dos volumes pulmonares, da quantidade de ar que a gente respira, dos volumes pulmonares de repouso que a gente chama. Então ele por si só já tem diminuição desses volumes, né? Ele já tem fraqueza muscular respiratória, ele tem desvantagem de caixa torácica, ele tem um pulmão que está com menos capacidade de recolher, que a gente chama de elasticidade, mas ele tem uma caixa torácica que começa a restringir por problemas osteomusculares. Então ele tem um músculo um pouco mais fraco, ele tem uma caixa torácica, né? Inclusive, né, a gente observa muito isso nos idosos acima de 60 anos, a obesidade, que é uma doença restritiva e que muitas vezes está associada à idade mais avançada, e isso tudo restringe a parte respiratória, associado ao envelhecimento fisiológico. Se esse envelhecimento fisiológico é acometido de uma doença, né, ou uma pneumonia, ou uma fratura, ou qualquer outro, ou uma cirurgia, né, qualquer tipo de cirurgia, no idoso já complica, tanto que os principais riscos, os principais scores que se usa para todos os tipos de patologias, de cirurgias, a idade pontua pior, a idade aumenta o risco cardiovascular, o risco pneumológico, o risco até cerebral. Então, se esse idoso for para uma cirurgia bem preparado, um idoso que se movimenta, um idoso que tem uma qualidade de vida, um idoso que tem um lazer, um idoso que consegue manter uma vida, ele vai melhor. Se ele sofre esse tipo de evento na vida dele, ele está melhor, ele reage melhor do que um idoso já sem nenhum preparo, né? Essa particularidade do idoso física e anatômica favorece também a sintomas inespecíficos. E, né, então, às vezes, ele está com pneumonia e não aparece a febre, a temperatura elevada, o que a família, às vezes, passa desapercebido. A resposta imunológica do idoso é diferente, né? Então, um idoso com 37, estou dando o exemplo da temperatura, né, 37 e pouquinho, na criança, né, é uma coisa, no idoso é outra, então é diferente. Então, muitas vezes, um idoso tem sinais clínicos que não se manifestam e que tem que estar atento. Às vezes, o idoso tem uma infecção bem importante, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, mas ele não tem sintomas. Às vezes ele tem uma alteração de consciência, uma prostração. Às vezes ele tem uma alteração mental, uma confusão que é entendida na família como uma confusão e na verdade ele está com um processo clínico se instalando, processo de metabolismo ou um processo cerebral às vezes também leve, né, mas que vai juntando. E passa afetando a qualidade de vida. A família até por desconhecimento passa e até quando um profissional vai ver já está bem em grau avançado. É importante essa avaliação que se faz, né, no momento que o idoso tem o acesso, seja no domicílio, seja num ambulatório, seja numa UBS, essa avaliação por profissionais, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo nutricionista, que consiga detectar algum sinal, né, para orientar a família, né, então isso é bem importante. Janice, eu gostaria aqui, né, que tu para te expor rapidinho quais são os aparelhos que tu usa nessa avaliação domiciliar. A gente faz essa avaliação tanto no domicílio quanto aqui, né? Aqui a gente utiliza mais equipamentos, sempre uma triagem com uma ausculta respiratória para detectar qualquer coisa que seja importante para encaminhar e para o tratamento, oximetria de pulso, um treinador muscular respiratório, que é muito importante para ele. E esse aqui, como é que faz? Ele é feito com bucal, eu não estou com o bucal aqui agora, tá nesse outro equipamento, mas ele é feito com um bucal, ele é um dispositivo de uma carga de mola que faz treinamento muscular respiratório, né? E que os idosos respondem muito bem, tem muito trabalho mostrando que eles respondem muito bem. A gente tem incentivadores respiratórios também, né, para também dar um feedback, porque ele acompanha o movimento que ele está realizando, ele acompanha a quantidade de ar que ele está conseguindo respirar. Então a gente tem tido umas boas experiências. E aí vocês conseguem traçar o antes e o depois, o antes, a melhora. Depois. E disso sai bastante pesquisa também, certeza, né, Carlos? Os alunos se interessam muito por intervenção. Que daí vê o resultado da resultado. prática, né? Vê no início, compara com depois, seja mais de um caso, seja um relato apenas, né? Principalmente na pandemia, que nós tivemos menos pacientes nos procurando, deu bastante relatos de casos, mas que tiveram bons resultados, assim. Que bom.
Obrigada, Janice. Bem Prazer. interessante Podem falar a um pouco fala disso. aqui, trazer esse material todo como aporte de vocês. Eu, infelizmente, vou ter que terminar por aqui e agradeço a companhia de todos. Encerramos hoje o programa Com Toda a Vida pela Frente. Semana que vem nós temos outros assuntos bastante interessantes. Fique conosco. Até mais. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento